Chamo Homero Suaia Vasques Rodrigues, nascido aqui em Santa Vitória do Palmar, professor aos 22 anos, 1959, aposentado em 88, depois trabalhando na faculdade até 2000, e vim passar nesse tempo a história que corre aí, que passa na janela, né? Os demais assuntos, principalmente os assuntos aqui da terra, né? Que a imprensa geralmente vem aqui para consultar, porque Santa Vitória do Palmar é uma terra de grandes historiadores. Eu tenho até orgulho de citar como Dr. Anselmo Amaral, Mário Anselmi, Pérez Azambuja, os irmãos Azambuja. Nós temos um rapaz que é doutor em História e Educação, Eduardo Arriata, um grande pesquisador que é o Rubens Carrasco. E esses todos foram embora, né? Agora só estou ficando eu. Eu é que estou aqui responsável pelo que passou. Uma coisa que tem que ficar bem clara, eu não sou historiador. Esses que eu citei, esses são historiadores. Eu sou professor de história. Quer dizer, não sou pesquisador. Eu junto muita coisa, gosto das coisas, mas eu sou professor de história e quero ser sempre lembrado como professor de história. Né? Que fui por largos anos aqui, né? Professor dessa gente dessa terra aqui que eu gosto tanto. Sim, eu também sou professor de geografia, né? História e geografia. E tinha uma cadeira que na época, antes do golpe de 64, tinha uma cadeira de organização social e política brasileira. Essa cadeira era muito importante, mas me deu muita dor de cabeça. Porque numa época tirânica ou de tirania, um professor lecionar organização social e política brasileira, ele estava na vitrine para dizer e alguém querer ou não querer. E esses professores eram muito visados, inclusive eu. Nessa época, todo mundo que era contra a direita, comandada pelos americanos, todos eram taxados de comunistas, subversivos. A época de Supamar, aqui a luta armada. Esse grupo nosso nunca foi comunista, porque se nós morássemos em Cuba ou na Rússia, nós íamos passar pelo mesmo problema, porque nós somos contra um governo totalitário. Então, se aqui nós éramos chamados de comunistas,
lá nesse país comunista nós íamos chamar de fascistas. E isso a gente levou. Mas existe um provérbio chinês que diz o seguinte: quando tu vais tirar os tijolos do muro, prepara-te para os pedaços que vão te cair na cabeça. Quer dizer, ou não dá, ou aguenta. Tá? E aguenta. Santa Vitória do Palmar é praticamente uma península. Do lado oeste, ele limita-se com o Uruguai, do lado oeste, do lado leste também com o Uruguai, e do lado norte com o município do Rio Grande, que é o único porto marítimo do estado do Rio Grande do Sul. E no sul nós temos o Arroio Chuí, o Arroio São Miguel e uma linha seca que vai entre Chuí e São Miguel. Duas coisas que nós temos que nos atrapalhou muito e agora nos ajuda muito, que são as águas e os ventos. Santa Vitória do Palmar é conhecida por a terra dos ventos, porque agora os ventos estão dando lucro, né? Historicamente ele fez parte de um tratado de Santo Ildefonso que estabeleceu os campos neutrais, ou seja, um território onde não poderiam atuar militarmente, nem politicamente, nem espanhóis nem portugueses. Só que o único lugar que foi possível em 1777 estabelecer uma área demarcatória foi esse trecho aqui, porque tem as lagoas, os rios e banhado. Esse funcionou, os outros não funcionaram. Depois, com a anexação da província, da colônia do Sacramento ao Rio Grande do Sul, ao Brasil, chamada província Cisplatina, que era o Uruguai, aí já teve uma nova mudança. E como isso aqui era um terreno marítimo, olhando no mapa do Rio Grande do Sul, se vê que de lá de cima até o Chuí, o litoral é uma coisa só. É um manto baixo de areia, é um mar difícil, terrível, não é? E que estabeleceu um jeito que tem as lagoas, a Laguna dos Patos, a Lagoa Mirim, a Lagoa Mangueira, e da Lagoa Mangueira para o sul, para o Uruguai, até Rocha, um pouco mais, eram áreas de banhados. Então essa costa foi a última a ser ocupada pelo litoral. Então a costa era muito difícil para tu atravessar os banhados, né? E as lagoas. Por isso que a ocupação foi tardia, né? E já que tu andas aí pelo Hermenegildo, tu nota que tem uma ponte lá perto do Hermenegildo, passa por um banhado. Então era difícil passar para o mar. E era só areia. No meio tinha alguns campestres. Onde tem um arroio, lá do Taim, lá do Sarita, Farol do Sarita, até a Barra, onde tem uns riachos, não arroio, porque só tem o arroio Chuí. Os riachos, na margem esquerda, se formavam uns campestres. E de um campestre desses é que nasceu Hermenegildo. Porque o pessoal não ia para a costa.
Segundo lugar, os próprios índios, mariscavam na costa, mas praticamente não andavam, viviam na costa porque não tinham condições de habitar. Muito vento, muita areia, poucos recursos para alimentação. Eles andavam passando. A costa era um movimento de passagem, né? De transumância. A transumância quer dizer a ida a um lugar por um motivo, e terminado esse motivo, a volta. Exemplo característico de transumância é os veraneios, são os veraneios. Ou seja, no verão todo mundo vai para lá, quando termina o verão, volta-se. Isso é a transumância. Balneários acontecem assim por uma necessidade ou por uma vontade. O primeiro balneário do nosso município é a Barra do Chuí. Só que não se sabe precisar a data porque nunca houve uma documentação, porque não foram criados balneários, foram ocupados os balneários. Então não há um documento oficial que diga no ano tal, fizeram isso, estabeleceram um marco, não, nada. O pessoal foi ocupando. A Barra do Chuí, ele nasceu de uma necessidade por causa de uma epidemia. As epidemias eram muito comuns. Tifo, febre amarela, croup, e um monte de doenças. Tá? E os habitantes de Santa Vitória do Palmar, que era um município praticamente desértico de gente, quando tinha essas epidemias, eles recorriam o mais possível, ir para o campo, que eram lugares mais arejados, etc. Mas uma determinada epidemia atacou os campos também. Então se reuniram uns ricos estancieiros do local, aconselhados pelos médicos da cidade, no fim do século XIX, 1980, 90. Então eles foram aconselhados a ir para o mar, para escapar Mas não se sabe qual é a epidemia, porque eram tão seguidas, né? Então saíram daqui, foram um grupo de estancieiros ricos, foram por aqui, levavam-se 3 dias para chegar na Barra do Chuí, acampar lá. E aí surge o balneário da Barra do Chuí. Tá? Para cá não, era inabitável. Bom, aqui chega, vindo do Rio de Janeiro, um construtor chamado José Antônio Fontes. José Antônio Fontes, que casou aqui com uma uruguaia, a dona Cecília Amara Rocha, e aqui na cidade ele não se conformava de que, estando a 13 quilômetros em linha reta, tinha o mar e que ninguém ia para o mar, porque ele era um carioca. E o carioca nasceu no mar. E insistia, numa determinada ocasião ele fez amizade com um grande estanceiro, os famosos sesmeiros, e dizia, mas não, eu não posso me convencer que vocês não têm uma praia aqui na reta, precisa ir lá na Barra do Chuí. E um senhor chamado Hermenegildo Silva, ele disse, olha, nos meus campos, que iam de João Gomes até a costa, nos meus campos, tem uma passada no banhado, que quando o tempo está seco, os meus empregados vão na beira do mar procurar o gado desgarrado. Então vamos lá. E eles entram
eles vão com um grupo de amigos, em uma época boa, e atravessam esse trecho que vai ali ali onde vai a estrada do Hermenegildo. Tem uma descida que vai até o Arroio Chuí. Ali, em tempos de chuva, era um banhado só. Depois passava aquele arroio, que é o Arroio Chuí, aquele mesmo que desemboca na fronteira, e ia até em cima, na estrada de João Gomes. Dali ia até a beira da areia. E aí atravessava no passo do Hermenegildo, que eles chamavam. Passo, por isso que é o nome Hermenegildo, né? Nome de uma pessoa. E foi para a costa. Ele chegou na beira desse campestre, entrou pelo riacho. Já que passasse na minha casa na beira do riacho, naquele riacho, eles passaram ali e ele, onde está a minha casa ali, tinha um grande campestre. Então ele se instalou ali e o Hermenegildo Silva, amigo, disse, ó, não, é aqui que eu vou ficar, então vou te dar de presente essa área aí. E deu. E ele já trouxe a família, ele era construtor, ele trouxe a família, se estabeleceu ali com carreta, com etiquetinha e carroça, né? E não saiu mais dali. Morreu em 1907, morreu lá. Então por isso que esse balneário tem essa característica, né? Se tu olhasses o Hermenegildo até a década de 60, era um balneário assim, que tinha 7, 8 campestres dos extremos, os campestres, né? E sempre à esquerda do riacho. E aí começaram a ocupar aquilo ali. O próprio Hermenegildo Silva se deu conta de que aquilo ali era um filão comercial. Então começou a fazer uns ranchos do outro lado para alugar e era mais fácil chegar. Então, daí é que surge o Hermenegildo. No fim do século XIX, 1880, 1890, ali é que surge. Não há uma data como eu já expliquei. Então esse foi o balneário do Hermenegildo.